Fala, meu querido capivara, tudo bem com você? No vídeo de hoje nós vamos analisar uma partida fenomenal feita pelo Silvio, né? O Silvio, que é um dos nossos queridos inscritos no nosso canal, né? Acompanha todos os vídeos das nossas séries, né? Então um abraço para você, Silvio, e para todos que estão acompanhando o nosso canal desde o início ou que pegou no caminho da nossa jornada aqui no xadrez de capivaras. Muito bem, pessoal, e na partida de hoje ele vai jogar contra o americano, né? Uma partida difícil aqui, vamos ver como foi ela agora. Muito bem, então o Silvio entrou com E4, veio então uma defesa Pirc com D6, né? Eu já tenho um vídeo aqui falando dela no canal. Se você não conhece a Pirc, eu fiz uma partida em que eu falo algumas ideias básicas da Pirc aqui e eu espero que te ajude caso você goste dessa defesa, né? Ele jogou então D4, tá certíssimo, né? Ó, Silvio aqui dominando o centro do tabuleiro. O adversário jogou cavalo F6, ameaçou o peão de E4. Silvio defendeu com o cavalo em C3, certíssimo, aqui tá tudo certo. Veio então G6, tudo como manda o manual aqui, né? E aí veio um bispo C4, que é um lance de livro mesmo, né? Essa é a variante clássica contra a Pirc, né? Particularmente isso daqui, né? Você vê que as brancas têm bastante espaço, né? No centro do tabuleiro, né? E as negras vão tentar expandir na ala da dama aqui, para tentar algum contrajogo, né? Então veio um bispo G7, fianquetou aqui o bispo para fazer o roque menor. Então veio o cavalo F3, tudo certo, roque, roque. E aí aqui, né? Aqui nessa situação aqui nós temos uma abertura feita pelos dois de forma exemplar, né? Vamos ver como que vai seguir esse jogo daqui para frente. Olha que coisa bonita, né? Veio então B6. Esse lance aqui, por parte das negras, não é um lance muito convencional. Normalmente as negras visam jogar A6 e B5 e C5 aqui, né? Tem que tentar criar um contrajogo na ala da dama aqui, senão dá ruim, viu? E aí veio aqui então um cavalo em G5. Esse lance aqui é um pouco suspeito, vamos dizer assim, né? Silvio, quando você vê que o adversário fianquetou esse bispo aqui ele costuma ser muito forte nessa diagonal, tá? Então a nossa ideia aqui, o nosso primeiro plano que a gente está jogando contra um adversário que fianquetou o bispo, a gente tenta trocar esse bispo aqui por este bispo lá, tá? E como que a gente faz isso? A gente pode jogar o bispo em E3 ou jogar o bispo em G5, que nesse caso é melhor, passa a dama D2 e depois bispo em H6 e troca o bispo lá do fianqueto, tá bom? Esse é um dos planos que a gente pode ter nesse tipo de abertura. Um outro plano que a gente pode ter é tentar segurar esse centro com D5 ou romper ele com E5, tá bom? Bom, mas nesse caso aqui você jogou o cavalo visando aqui esse peão de F7, né? Então agora a torre fica escrava. Não vale a pena você sacrificar essas duas peças pelo peão e a torre. Por mais que a pontuação, vamos falar assim, seja a mesma, né? Então o cavalo vale 3 e o bispo vale 3. A torre vale 5 e o peão vale 5, vale 1. Não, o peão não vale 5, só se ele promover por uma torre, né? Mas o peão vale 1, então aqui dá 6, né? E aqui também 6. Só que essas duas peças, elas jogam muito mais do que uma torre, tá bom? Elas são muito mais perigosas. Então, por isso, não vale a pena, tá? Então veio o cavalo em A6. Veja que agora ele não tem mais esse lance. Esse cavalo A6 não está ameaçando nada ali, tá? Aqui um lance bom seria, eu acho, dama A2, dama E2, que já ameaça esse cavalo que está mal posicionado aqui. E ele não tem nada para fazer aqui nessa posição. Então ele vai ter que mexer esse cavalo mais uma vez, né? Vai ter que jogar ele para cá. Aí você espanta ele com A3. Também com esse A3 você já cria uma casa de fuga para o bispo, caso precise no futuro, né? Então é assim que a gente vai amarrando os lances aí, né? Mas não foi o que o Silvio jogou. O Silvio voltou o bispo para E2, que eu não entendi direito o motivo desse. Talvez ele não gostou muito ali, mas poderia ter deixado. Essa diagonal aqui ela é excelente, viu, Silvio? Essa diagonal para esse bispo de casas claras aqui é excelente. E aí veio então o C5, né? Rompeu com C5, veio então D5, perfeito, fechou o centro. Ele rompeu com E6. E aí aqui você já fica melhor, Silvio. Por quê? Porque depois que você poderia ter capturado aqui, né? Você poderia ter capturado. Por quê?
Porque depois, se ele capturar de bispo, você quebra o par de bispos dele, tá? Se ele capturar de peão aqui, que é um lance que eu acredito que seja o melhor, você pode fazer bispo por cavalo, depois de bispo por, aí você captura esse peão aqui, ameaçando a dama, a torre e o bispo, né? Aí você escolhe o que você quer capturar. Não pode esquecer que esse bispo também está ameaçando a sua torre. Então, vamos dizer que ele tire a dama e você faça... Se ele tirar a dama de mau jeito, você captura a torre, né? E ainda ameaça a dama. Daí você ganhou a qualidade. Mas vamos dizer que ele tire a dama, sei lá, para cá, né? Para C8, vamos dizer assim. Você faz também essa captura, né? Então aqui, para mim, você está melhor já, tá? Para mim, você ganhou um peão aqui nessa combinação. Mas não foi isso que aconteceu, né, Silvio? Aqui, depois desse lance, você jogou torre E1, né? Ele jogou o cavalo dele em C7, pôs para o jogo. Você jogou F4. O Silvio foi para cima. Tá certo, tem que ir, né? E depois disso, tomou de cavalo. Esse lance é importante, tá? Por mais que, não sei se foi o teu plano, Silvio, mas quando você veja que esse peão ficou atrasado, né? Por que ele ficou atrasado? Porque ele não pode avançar, certo? Ele ficou atrás da cadeia de peões, ó. O peão dele está aqui, esse peão deveria estar aqui, mas ele não pode vir, senão você captura ele. Então, como que você faz para você manter esse peão? Veja que ele não tem nenhuma defesa aqui, nenhum outro peão apoiando ele, certo? Ele é a base dos peões. Então aqui, você sempre coloca uma peça na frente, nunca um peão. Você evita capturar de peão aqui. Por quê? Porque quando essa coluna está aberta, fica mais fácil de você fazer lances aqui, ó, e triplicar aqui e atacar esse peão. Ele vira um alvo, né? Como ele não tem nenhum outro peão do lado dele aqui para apoiar, ele acaba virando um alvo. Muito bem, veio o bispo G4. E aqui você ganhou uma peça, né, Silvio? Aqui ganhou uma peça, né? Esse bispo G4 aqui, você capturou e ganhou um cavalo aqui nessa brincadeira. Veio então um cheque aqui em D4, rei andou, F5, o adversário está em tilt. Aqui o Silvio ameaçou simplesmente mate, né? Ameaçou mate, ele defendeu o mate com dama em D7. Veio aqui, esse cheque é duro, hein, Silvio? Pendurou o cavalo, ó. Jogou esse aqui, pendurou, soltou no ar, né? Lógico, seria lindo esse duplo aqui, né? Mas tem um bispo defendendo, tem a torre, né? Então, infelizmente, esse cavalo não dava, né? Poderia ter capturado o cavalo direto aqui mesmo, só e acabou, né? Mas não fez isso, pendurou. Mas mesmo assim ainda tá ganho, viu? E esse lance é que o Silvio, não sei se ele teve a malandragem aqui, mas tem aqui, ó, ele ameaçou a torre, ele teve que tirar a torre aqui nesse momento, e aí aqui o Silvio não viu. Mas se ele joga C3, a minha pergunta fica, para onde vai esse bispo, né? Esse bispo tá sem casa, né? Porque esse peão aqui, ó, ele não só ameaçou a torre, como ele cortou a volta do bispo, né? Então esse bispo aqui ele fica sem casas, então tem que tomar cuidado aí, pessoal. Às vezes você está fazendo um lance que não criou só uma ameaça, criou duas, né? Então esse lance do Silvio aqui, ó, o lance de E5, ele ameaça o bispo diretamente, mas ele ameaça no lance seguinte jogar C3, olha que lance interessante, né? Mas não foi o que aconteceu, ele avançou, então veio rei G7, avançou mais uma vez, Silvio está querendo promover, se deixar esse peão vai embora, passa até o tabuleiro aqui, né? Vai embora. Mas o adversário não deixou. Jogou bispo aqui, jogou torre em E8, parou o peão e agora veio C3. Veio atrasado, Silvio. Esse lance tinha que ter vindo um pouquinho antes, né? Bispo aqui em F6. E aqui jogou dama, tirou o cavalo da cravada, capturou o peão. E aí veio o cavalo em E6, ameaçando o cavalo e ameaçando a dama, né? Trocou, ameaçou aqui a torre com dama em F7, voltou a torre, né? E agora aquele peão já não está mais atrasado, viu só? Agora ele veio para cá, opa, acabou com uma debilidade aqui o adversário, né? O Silvio então mais do que rápido já tentou quebrar essa estrutura de peões, achei um pouco precipitado, poderia ter colocado esse bispo para o jogo, dobrado aqui as torres, aberto um respiro, né? Tudo isso poderia ter sido feito antes, mas estourou direto e aí infelizmente esse peão acabou caindo ali, né? E aí veio B3, dama em D5, bispo
em B2 e a partida vai se tornando dramática, né? O adversário agora colocou as duas torres aqui no centro do tabuleiro, a dama está bem centralizada, esse bispo está entrando no jogo e aqui está ficando difícil, né? E aí dobrou, Silvio dobrou, ameaçou capturar o bispo, né? Defendeu. Aqui ainda não tem nenhum tático pelo que eu estou vendo, o Silvio jogando aqui do jeito que dá, tentando salvar essa posição, com tempo a menos no relógio. Né, partida dramática aqui. Silvio posiciona uma torre na cesta, né, aqui em E6. O adversário que tenta trocar peças e o Silvio, o que ele faz? Ele troca, né, bispo por, torre por. E agora a gente tem aqui um final de dama e bispo de mesmas casas, os bispos. E o adversário tem 2 peões a mais. É difícil aqui, hein, Silvio? Vamos ver como é que você se virou? Então abriu um respiro aqui com H3, né? Ele voltou o bispo, não entendi essa manobra. O Silvio rompeu em G4, o adversário está meio sem saber qual o plano faz. Silvio fecha a posição aqui com G5 e aí o adversário cheque. Né? E agora a gente vai tentando, os dois tentando melhorar as peças dentro do tabuleiro, né? Meio sem planos. Né? O tempo dos dois começa a apertar, 2 minutos para cada lado. E agora com B5 aqui o adversário tenta fazer com que a maioria de peões dele na ala da dama comece a caminhar. Né? O Silvio não deixa, joga cheque, dama D5, cheque. Vem então aqui o rei em F8, né? Bispo aqui em D2, tentando manobrar o bispo. Veio então B4, bispo aqui. Aqui ele tinha tático. A impressão que eu tenho é que aqui ele poderia fazer esse lance. Será que pode? É um lance que, né, visando aqui capturar o bispo, né? Talvez poderia ser feito esse lance sim. Né? Mas não foi o que aconteceu. Ele jogou aqui tentando trocar as damas. O Silvio disse não, hoje não. Né? O adversário então, Silvio que está jogando para ganhar, né? Podia ter jogado esse lance aqui, tentado repetir. 1 minuto para cada lado. O Silvio contra o americano não quer saber de empate. Jogou aqui, capturou o peão, agora é só um peão a menos. O adversário agora viu o tático. Né? O adversário viu o tático aqui, jogou na hora, né? E agora jogou dama por. Né? Aqui, nesse lance, depois de bispo por aqui, o Silvio poderia ter feito esse lance, eu acho. Esse aqui, direto. Tá? Por quê? Porque esse lance aqui, ele vai ter que voltar o bispo. Né? Porque se ele não voltar, aí fica ruim. Se ele jogar este lance, por exemplo, o dama E7, a gente vem bispo por B4 aqui, né? E aí agora o Silvio que estava com peão a menos, tudo a menos, agora o adversário tem problemas aqui, né? Porque ele vai ter que... Ele não pode... Ele pode capturar? Pode. Né? Mas aqui o Silvio já tem 2 peões passados e unidos aqui na ala da dama. Né? Esse peão está isolado e está dentro do quadrado do rei aqui. Né? Então o rei chega e captura ele. E esses 2 peões praticamente seguram esses 3. Então aqui o Silvio está ganho. Tá? Mas não foi o que aconteceu, né? Aqui depois desse lance o Silvio estava com pouco tempo, jogou F por G5 mesmo, veio dama por, rei G2 e agora uma sequência de cheques aqui. O adversário vai fazendo a colheita nos peões do Silvio, né? E depois o Silvio tem poucos recursos agora, né? Veja que o adversário colocou a dama dele na 7ª, que no caso seria a 2ª fileira do tabuleiro, tem esse peão passado, tem uma maioria de peões, são 6 peões contra 3, né? E o Silvio tem o quê? Tem uma dama na 7ª aqui, né? O Silvio tem uma dama na 7ª aqui que está cortando o rei, né? O adversário jogou cheque aqui, então o rei em E1, veio então aqui rei em F4, dama em F1 cheque, rei em G5, dama por H3, rei em F6, e o adversário aqui, meus amigos, pasmem, jogou E3 aqui, ó. Olha a barrinha. A barrinha tava aqui, ó, e ela deu um pulo lá para cima, né, ó. E o Silvio não pensou 2 vezes, deu uma respirada na cadeira e jogou aqui dama em F7 e deu mate do beijo, né? Deu mate do beijo aqui, né? Esse é o mate do beijo. Aliás, esses dias colocaram aqui num dos comentários que eram para rebatizar esse mate aqui como Dona Flor e seus 2 maridos. Eu achei muito legal isso daqui, né? Bom, meus queridos,
Espero que vocês tenham gostado da análise dessa partida. Parabéns, Silvio, pelo mate aqui. Foi muito corajoso esse teu rei, da onde ele saiu, né? Veja, o rei dele estava bem guardadinho ali e foi fazendo uma peregrinação ali pelo tabuleiro até conseguir fazer o mate no adversário, né? Lógico, aqui, né, pessoal, o melhor que ele poderia ter feito aqui, o adversário dele, é continuar dando cheque aqui, vamos dizer assim, né? Para evitar que aconteça esse tipo de situação, né? Então aqui ele poderia ter dado esse cheque aqui também, né? Então aqui continua dando cheque até tentar forçar a troca das damas, né? Ou piorar a posição, fazer com que o rei do Silvio volte para cá, né? Volte para as profundezas de onde veio, né? E aí você sim continua avançando esse peão de E e não tem como parar, né? Então, por exemplo, aqui se volta para tentar dar mate, a gente pode tentar esse lance aqui, dama C6, né? E agora o rei tem que voltar ou para E5 ou para G5 aqui, né? Então quando ele volta para G5, por exemplo, aí a gente faz o D3, né? E aí é um problema, porque agora o rei do Silvio já não consegue mais entrar aqui para ameaçar aquele mate malandro que ele deu ali, né? E aí e a dama dele também não consegue segurar aqui esse peão, né? A dama dele vai ter que tentar capturar esse peão e fazer uma manobra aqui para segurar. E não pode, né? Que essa dama ainda defende essa casa. Então aqui tá bem difícil, bem complicado. Mas não foi assim que seguiu. Felizmente aqui, para nós brasileiros, o Silvio deu mate no americano. Um abraço a todos e boa capivarada.